Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu estou falando assim porque alguns podem assistir essa gravação em outro momento, mas hoje é 11 de março de 2026 e nós estamos aqui no nosso grupo de estudo de desenvolvimento mediúnico da nossa COIFA, Casa de Oração Irmão Francisco de Assis. Estamos aqui presentes, os nossos irmãos, Marileide, Valdenice, Joselita Joca, Baby, mas a gente sabe que o nosso Baby é Antônio, nosso Tonho, Sônia, Doralice, todos aqui reunidos nessa noite. Então, vamos começar abrindo o nosso estudo deste ano de 2026, pedindo que a espiritualidade nos abençoe, fazendo a nossa prece inicial. Então, Mestre Jesus, mais uma vez, Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, agradecidos por todo este período que estivemos, voltados para nós mesmos, sem o contato direto com a espiritualidade maior, do ponto de vista de intercâmbio mediúnico, mas te agradecendo, de fato, pela proteção que a espiritualidade nos deu. Sabemos que, enquanto médiums, no momento da paralisação momentânea, circunstancial, ou até mesmo por alguma necessidade maior das atividades de intercâmbio, é sempre necessário uma vigilância maior. Mas, além disso, sabemos que, independente da vigilância, que falha, muitas vezes, por nossas imperfeições, nós temos a proteção e a segurança da espiritualidade. E a ela, a nossa gratidão por todos nós. Que essa espiritualidade fortaleça cada um aqui presente, a cada um dos trabalhadores da nossa coifa, aos frequentadores, aos nossos amigos, visitantes da nossa casa de oração, a toda a população de São Francisco do Conde e também, meu Pai, das cidades que fazem parte da coifa, pela característica tão peculiar que nós temos de receber pessoas de diversos municípios. Então, que cada um receba as graças, as bênçãos necessárias para este ano de 2026, que nós possamos exercer as nossas atividades segundo os desígnios do alto e que o nosso Pai maior se faça sempre presente em nossas vidas, dando por iniciado o estudo mediúnico com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida que nós procuramos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Senhor, cair em novas nem velhas tentações. Livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, que assim seja. Então, vamos lá, não chegou mais ninguém. Temos aqui a nossa parte, do livro Mediunidade, de Edgar Armond, que eu já mostrei aqui, Vamos fazer aqui a leitura deste tópico do capítulo 37 do PDF. No livro físico é capítulo 38, página 246. Para vocês se situarem aí, quem tiver com o livro. E aqui eu vou baixar aqui um pouquinho para a gente ver um trecho que é pequeno. Esse tópico é bem pequenininho. E ele vai dizer o seguinte, ó. O espiritismo tem 3 aspectos inseparáveis e bem definidos. Nós já sabemos, não é? O espiritismo ele tem um aspecto religioso, o aspecto filosófico e o científico. E aí ele vem, pelo primeiro, o religioso, O espiritismo liga as suas asas, alcandora seus voos aos céus pelo evangelho do Cristo. Pelo segundo, o filosófico, ele enfileira-se aos elementos vivos da tradição esotérica do mundo, acrescentando-lhe claridades novas. E pelo terceiro, o científico, o espiritismo planta suas raízes na terra
colocando nas mãos dos homens instrumentos hábeis de investigação objetiva. Então, Edgar Armand vem, nesse parágrafo, nos mostrar que o Espiritismo, pelo lado religioso, nos liga ao Evangelho do Cristo, pelo lado filosófico, ele nos traz claridade, há muitos pontos, como ele diz aqui, de uma tradição esotérica, de algo mágico, né, de algo que se questione, porque a filosofia é questionamento, disse que está aqui da área, pode falar muito melhor disso, e pelo lado científico, quando ele traz instrumentos, olha o que ele diz aí, hábeis, né? Então, não é qualquer instrumento, é algo que tenha realmente uma eficiência, uma eficácia, uma finalidade, dentro de um processo investigativo. Então, a gente sabe, né, que quando se trata de ciência, por exemplo, o espiritismo ele vem já se juntar à medicina tradicional, ele vem mostrar a questão do lado pós-vida, né, do lado que a gente chama de desencarne, né, as experiências de quase morte, EQM, quando a gente fala de pessoas que estão em estado de coma profundo, as experiências também ligadas às questões neurológicas e o estudo do impacto da mediunidade no nosso cérebro, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente está num estado de mediunidade, a ciência investiga isso, e mais até, quando se trata de ciência social, que é o caso do direito, a ciência se debruça sobre relatos, psicografias, textos, mensagens, e a partir da análise da assinatura daqueles espíritos desencarnados, já se utilizou juridicamente mensagens que foram utilizadas, aí diz, né, instrumentos hábeis, perdão, para fazer parte do julgamento desta ou daquela pessoa posta em questão por este ou aquele fato. Por exemplo, um assassinato, e ali o espírito vem dizer que aquela pessoa não teve culpa. Então, vejamos como o espiritismo está, né, nesses três aspectos, né, religioso, filosófico e científico. A gente não entra aqui naquela questão que já discutimos de qual é o mais importante. A gente sabe que tem correntes dentro do movimento espírita que pendem mais para o lado religioso. Aí vem a questão do dogma. Então, algumas instituições, alguns confrades, né, têm por hábito seguir um viés mais religioso e colocar ditames na doutrina espírita, que nós, quando estudamos os postulados, sabemos que ela é pautada no livre-arbítrio, né? Então, já é um ponto aí para se questionar. Quando vem o viés filosófico, que é o que eu gosto muito, do questionamento, da reflexão, da racionalidade que a doutrina espírita nos traz, porque ela não pede a nós uma fé cega, ela pede de nós uma fé raciocinada, ela tem que ser uma fé daquilo que a gente ouviu Jesus dizer, eu não vim aqui contrariar a lei de Deus, então eu não vim aqui fazer milagres, por exemplo, eu vim comprovar que isso se deu assim, 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 por isso, isso e isso. E ele dizer que nós poderíamos fazer muito mais do que o que ele fez, através da energia, por exemplo. Então, quem trabalha com passe, aqui temos pessoas que trabalham com passe, quem trabalha com atendimento fraterno, né? Até mesmo, como a gente fala, na mediunidade intuitiva, da gente estar num lugar e abrir boca e dar sono, ir para uma palestra e não conseguir ouvir a palestra, a gente dormir o tempo todo, tudo isso a gente sabe que está ligado a questões de energia, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, como é que isso impacta dentro da nossa questão de consciência, né? Consciência. Então, aí vem a reflexão, vem o lado racional, importante e necessário, que é o viés filosófico. E o científico, né, que, como eu já falei,
está ligado mais à questão de instrumentalização, de comprovação e etc. Aí, tudo bem até aí, gente? Vamos lá. E aí, no segundo parágrafo, Edgar Armand diz para a gente o seguinte: o Espiritismo, olha só, se fosse somente religião, por causa dos homens, ó, por causa de nós, cairia no dogma. Olha aí o que eu acabei de falar. Eu nem tinha visto esse parágrafo. Restringindo as possibilidades da inteligência e fechando o campo da razão pelo fanatismo. Então, a gente não pode cair no fanatismo. A racionalidade ela precisa prevalecer. Se fosse somente filosofia, ele conduziria a razão às abstrações inócuas e ao mais perigoso agnosticismo, tornando-a incapacitada para qualquer realização coletiva. E aí eu me lembro, né, quando a gente lê esse trechinho aí, porque diz assim, da verdade, me ajude nisso. Tem a verdade, a minha verdade, a sua verdade, e tem a verdade. Então, todas são verdade. Quando a gente pensa nessa questão filosófica, né, tem, tem que ter sim, essa compreensão. E aí entra nessa questão de se tornar incapaz, se fosse só nesse viés, tá, gente? De se pensar coletivamente. E aí ele completa: se fosse somente ciência, seria uma realidade fria, ó, e sempre precária, que nada de permanente construiria para a redenção espiritual do mundo, né? Pegou pesado aí seu Edgar Armand. Então, na verdade, o espiritismo ele não pode ser apenas um aspecto prevalecendo, ele tem que ser os três. Eles três têm que caminhar juntos para que a gente tenha uma compreensão maior do que ele se trata, né? E aí vem, não pode haver, portanto, restrições em qualquer destes campos. Tudo tem que ser encarado ao mesmo tempo, sob estes aspectos, para haver resultados que se integrem mutuamente e mutuamente se confirmem. Tal é a ciência e o caráter da terceira revelação. E o perpassar do tempo somente o tem confirmado, forçando-nos a ser cada vez mais liberais, menos ortodoxos, dando à faculdade da razão limites cada vez mais vastos e ao sentimento expansão cada vez maior no estudo e nas realizações desta admirável doutrina, que é, inegavelmente, o cristianismo redivivo. E aí ele fecha esse capítulo. Ele dá essa conclusão para a segunda parte deste livro, dessa forma, dizendo que o espiritismo ele precisa ser baseado nestes três pilares: científico, religioso, filosófico. Não pode ser um sozinho, não pode ser um mais do que o outro. Os aspectos precisam ser integrados, porque senão a gente vira fanático. A gente quer botar dogma no que é livre-arbítrio, né? A gente tem que associar, e eu acho esse último parágrafo muito importante, o lado racional ao lado emocional, porque a gente está aqui também para trabalhar o nosso lado emocional, nossos sentimentos. A gente só vai se reformar, só vai amadurecer, só vai evoluir a partir do momento que a gente corrigir as nossas mazelas e trabalhar os nossos sentimentos, a partir do momento que a gente deixar de lado o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a falsidade, a mentira, o ciúme, etc, 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 e viver o quê? Viver o amor, viver a caridade, viver o respeito, viver a compaixão, viver a resignação. Então, todos esses aspectos sentimentais, a gente precisa construir. Mas é construir com quem está lá na rua? Não, é construir dentro da gente
E naquele aspecto que a gente sempre discute aqui, da célula principal da nossa vida, que é a nossa família. É onde estão os maiores entraves da nossa caminhada. É fácil, eu sempre digo isso, e nas nossas reflexões diárias isso tem caído muito, porque a gente está falando de caridade. É muito fácil a gente fazer caridade para um estranho, mas é muito difícil a gente fazer caridade para aquele nosso parente que a gente diz assim: ah, ele está muito acomodado, eu tenho que fazer tudo e ele não se move para nada. Né? Então, os nossos problemas estão dentro de casa, com os nossos genitores, com os nossos companheiros, com os nossos filhos, os nossos netos, às vezes com os nossos vizinhos, às vezes no nosso ambiente de trabalho, estão, de fato, com aquelas pessoas com as quais a gente convive mais. Por quê? Porque é ali onde a gente é, de fato, testado. Ali é onde a gente está sendo colocado à prova. E é o que a gente brinca e diz, né? A gente chega lá no centro espírita e aí vai fazer uma palestra, ou vai trabalhar no passe, ou vai só assistir a atividade. E aí, quando a gente chega em casa, que a gente vê a pia suja, ou a cama desarrumada, ou a comida ainda para fazer, e tem gente dentro de casa que nem se moveu para nada, a gente começa a brigar, e aí a pessoa vira para a gente e diz assim: ô, você não estava lá no centro espírita? Lá você é bonzinho, Ivandro, e aqui você é assim. E aí a gente tem que ouvir calado, porque tem uma ponta de verdade aí, né? Então, são os nossos testes também. E aí eu quero ouvir vocês. Já falei demais sobre esse tópico aí da conclusão do nosso capítulo, da nossa segunda parte. Só para a gente se situar aqui, lembrar, né? O que é a segunda parte desse livro. Estou voltando aqui, ó. A segunda parte fala sobre desenvolvimento mediúnico, ó. Então, ele fecha aqui a segunda parte dizendo que para a gente se desenvolver na nossa mediunidade, a gente não pode esquecer desses três aspectos da doutrina espírita. Vamos lá. Quem complementa aí? Quem traz alguma contribuição? O que é que isso tem a ver com o nosso trabalho prático, que a gente vai começar a retomar no próximo domingo? E aí, o que a gente diz? Abram o microfone, levantem as mãos, aqui não tem problema a gente falar. Cri, 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 cri. Vendo os besourinhos. Nada, gente, a declarar? Gente, A doutrina espírita, ela se torna afável, ela se torna possível, né? Porque ela abarca essas três possibilidades sem que haja como é que eu posso dizer? Uma profanação da racionalidade, né? Porque nós vamos estar dispostos diante dos estudos, diante da ciência, diante da questão filosófica, que é a ética moral, né? E Deus em nós, na nossa própria consciência. Então, faz com que a gente olhe para a doutrina como a gente olha para um espelho, né? E dificilmente a gente vai se enganar, só se quiser, né? Se enganar, né? Se não quiser enxergar o que está à sua frente. Aí já é diferente, né? Então, ela traz a maravilha da descoberta do mundo espiritual, porque é a descoberta do que está além, né? O que está além dos olhos materiais. E a explicação de muitas outras coisas que ficam sem sentido para nós se fôssemos considerar apenas uma vida, né? Uma vida, ela não dá conta de tantas outras coisas. E essa perfeição exigida nas religiões irmãs,
Não diria impossível, porque nada é impossível para Deus, mas como foi colocado a questão do livre-arbítrio, né? Deus nos deu livre-arbítrio para sermos o que somos. E não há condição da gente lapidar de uma só vez o diamante que nós somos, né? Se diz muito que esta é a melhor encarnação. E o que nós fizemos lá atrás, né? O que nós fizemos lá atrás foram experiências, e a cada experiência foi nos mostrando o quanto que nós deveríamos caminhar e caminhar, melhorar, melhorar, estudar, estudar, para chegarmos até este momento aqui. E de agora por diante, nós precisamos escolher também quem nós somos e o que queremos fazer para nos tornarmos melhores. É fácil? Não. Dói, dói demais. Muitas vezes somatizamos, né, espiritualmente, emocionalmente, as nossas questões, né? Mas tudo isso faz parte do aprendizado. Como a própria Joana de Ângeles nos diz, estamos todos aqui encarnados tentando fazer da melhor forma o nosso papel. Então, que possamos nos permitir aprender e apreender os ensinamentos de Cristo, né? E nos permitir crescer e permitir que o brilho do nosso diamante ressaia. Da paz. Muita paz, que assim seja. É isso que Nice fala, é muito importante, né? Porque a gente tantas vezes se culpa, se martiriza pelo que fez, né? E em alguns momentos, principalmente quando é algo que a gente fez em vidas passadas. E a gente tem essa impressão de que a gente está sofrendo nessa vida porque a gente foi a pior criatura da vida passada. Quando, na verdade, o que importa é o que ela falou ali, a gente fazer daqui para frente, é se modificar daqui para frente, é se melhorar, né? Nessa luta que não é fácil, mas que é necessária, né? Joca. Joquinha, você abriu o microfone para falar? Não, já fechou. Quem mais quer dar alguma contribuição? Mais ninguém? Gente. Como é que a gente pode pensar nesses aspectos em relação ao nosso trabalho mediúnico? O que é que vocês acham? Como é que fica essa questão, né? Eu já até falei algumas coisas aí. Onde é que a gente pode pensar o lado científico, o lado religioso e o lado filosófico no nosso trabalho mediúnico? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam sobre isso? Me digam aí. Bem, eu acredito que é a questão da gente, na medida do possível, de cada um de nós, da compreensão que cada um tem, né? Colocar em prática o que estamos aprendendo. Agora, neste momento, nós estamos aqui, né? Estudando, meditando, refletindo o que nós falamos, o que o outro fala, a contribuição de cada um. E na hora da mediúnica, a gente precisa levar, né, estudar, esta pesquisa, esta observação, esta reflexão, né, para ali, para a hora da prática,
de uma maneira tranquila, mas que a gente seja também aquele observador de nós mesmos. Como é que eu estou diante do trabalho mediúnico, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu compreendi, daquilo que eu acredito, daquilo que eu possa trazer de bom de mim para o momento, né? Que estamos todo mundo ali, porque é nesse momento que nós traçamos um diálogo, né? Entre os mundos. E como Jesus disse, que nós possamos tratar uns aos outros da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Então, como é que eu quero tratar o irmão que está sendo ali, né? Está sendo ali trazido para a mediúnica? Com respeito, sem haver uma supervalorização do que está acontecendo ali, mas havendo uma humanização, né? Dentro, não do aspecto humano do outro, mas do aspecto espiritual do outro, que o outro está ali em toda a sua dificuldade, em toda a sua dor e todo o seu sofrimento. Então, nós somos, naquele momento, empatia, né? Nós somos, naquele momento, empatia, nós procuramos nos colocar para o outro de uma forma como se fôssemos, talvez, até um pouco de paz, né? Que acolhe no colo o filho que está machucado e a gente está ali consolando, dizendo, vai passar, confie no Papai do Céu, né? Que vai passar. E é isso que acho que torna o trabalho bonito, porque nós nos espiritualizamos, nós nos mostramos como de fato nós deveríamos ser no dia a dia, né? Quando amorosamente estendemos a mão, quando amorosamente nos apiedamos, quando amorosamente nós nos colocamos para sermos ponte entre o ódio e o amor, né? Entre a saída do ódio para o amor, entre a compreensão de que todos somos falhos mesmo, que ninguém é melhor do que ninguém, e não estamos ali para julgar, mas para entender e propor um caminho, né? Uma via e um alívio. Então, quando nós estudamos esse tripartite, né, o ser espiritual, o ser religioso, o ser filosófico e o ser de ciência, nós estamos nesse momento nos colocando de uma maneira segura, né, apropriada, que conduz o outro de uma maneira assertiva, dizendo: olha, irmão, é este o caminho, confie, é por aí, né? É por este caminho. Jesus e toda a espiritualidade está lhe seguindo. Então, fazemos isso de uma maneira tão maravilhosa, né? Tão verdadeira, tão bondosa, tão indizível nesse aspecto, que eu acredito que vocês saibam do que eu esteja falando, que o outro que está do outro lado, está pertinho, sente, e ele se comove. E como ele sente que é verdadeiro, e ele se comove com essa verdade, ele segue confiante de que tudo que ele sentia de dor, de sofrimento, ficou para trás. E que de agora por diante vai seguir. E assim somos nós aqui também encarnados, né? E o que eu estou falando aqui agora, eu estou falando para mim mesma, para acreditar também nessas palavras, né? Da gente acreditar que uma hora é o que
Chico já falou, tudo passará e a gente seguirá o caminho. Olha quanta coisa importante Nice está falando, está trazendo para a gente, né? Mari pediu a palavra. Bora ouvir Mari. Diga, Mari. Abra o microfone, tá fechado, a gente não está te ouvindo. Eu ouvi atentamente. Eu estava aqui, como eu estou chegando agora, então eu já estou pegando um pouquinho o bonde andando, mas eu estava esperando esse último verbo, acreditar. Temos que ser empáticos, passar paz, tentar não julgar, mas para mim é fundamental eu acreditar no que eu estou fazendo. Eu acreditar que esse estudo vai me trazer um benefício, que a partir deste estudo eu vou estar sempre fazendo a minha reforma íntima, refletindo sobre minhas ações. E para eu ajudar o outro, eu preciso me ajudar. Então, eu penso que se eu não acredito, se eu não tenho certeza que aquilo que eu estou fazendo é o correto, não vale a pena nada, nenhum outro esforço. Entendeu? Primeiro tem que passar por mim. E é por isso que eu estou falando por mim, né? Eu já tive convites outras vezes de estar participando da mediúnica, de trabalhos e centro, mas eu dizia assim, mas eu tenho dúvidas, então como é que eu tenho dúvidas e eu vou me arriscar a fazer algo? Ah, mas se jogue, não é assim. A doutrina espírita é bem clara, a gente precisa estudar, a gente precisa estar preparado, né? Para tudo na vida, para lidar com alunos, para lidar com a família, e principalmente quando a gente está falando de espíritos, você precisa saber, ter consciência do seu trabalho, do que você vai fazer, para não ter um retrocesso, né? Em vez de você estar ajudando, e você acaba atraindo, né, mais débitos. Eu penso assim, não sei se eu... E meu pai era espírita, então como meu pai era espírita, e depois ele saiu da religião, já minha mãe era católica, e aí eu ficava, aí vem, como vocês trouxeram a questão dos aspectos, né? O espiritismo tem 3 aspectos inseparáveis, o religioso, o filosófico e o científico. E aí a gente fica o tempo todo se perguntando, aquele que é da igreja, ele acaba se questionando mais, cobrando essa parte religiosa, e aí a gente precisa estudar até para poder a gente conseguir estar trazendo, fazendo a reflexão, e entender que cada um tem a sua razão, mas se você não tem, é uma comparação, né? Minha mãe falava uma coisa, meu pai dizia outra, mas e qual o momento, quem está certo, quem está errado? Então, sempre através do estudo. Se você não estudar, você nunca vai ter a resposta, até mesmo para conversar, né? E discutir sobre. Mas meu pai dizia, não queira entender a Bíblia que você fica louca. Ele dizia a mim, tem muita mentira, minha filha, que não sei o que, e tal, mas por aí, né? Vamos estudar. Eu imagino como sua mãe não ficava quando ele dizia isso, né? É complicado, principalmente quando pai é uma religião, mãe é uma religião, filho é outra, né? Família, cada um tem, e a gente tem que respeitar, né? A gente precisa. Esse respeito que você fala, esse acreditar que você fala, tem muito a ver com essa questão desses aspectos, e está muito diretamente ligado à nossa atividade prática, porque assim, é o que Nice falou, você agora também referendou, como é que a gente vai estar numa atividade mediúnica, por exemplo, e vai esquecer, dentro do lado filosófico, da ética? Aí eu estou na reunião mediúnica, eu ouvi Tonho falar alguma coisa sobre Sônia, e aí eu vou dar a comunicação, e a comunicação que eu vou dar é cheia de animismo, é cheia de impressões ligadas ao que eu ouvi Antônio falar de Sônia. Então, eu não estou agindo de maneira correta, eu não estou sendo ético, né? Eu não estou respeitando a moralidade. Aí eu vou estar criando uma situação difícil dentro do grupo, inclusive. Então, a gente precisa ter essa instrumentalização clara, por quê?
porque o lado filosófico vai dar racionalidade para o nosso trabalho. Além do que a gente conhece, entende como aspecto de ciência também, o que a gente sente. Então, aí quando o Mari traz essa questão assim, eu não estou preparado, não sei o quê, mas o que é que eu sinto? Eu sinto palpitação, eu sinto dores, eu sinto calores, eu sinto... São sensações que podem ser sensações daquele espírito que está próximo a nós, como a gente diz, irradiando, né? Irradiando a gente. Então, naquele momento, se eu tenho dúvida, eu vou usar a palavra que Mari disse, eu estou em dúvida se aquilo é meu ou não, eu digo na mediúnica, eu estou com frio, ou então eu estou com calor, e ali naquele momento é uma sensação que eu estou dizendo, que eu estou externando, e que pode ser uma sensação do que o irmão está passando, como o Nice também disse, do sofrimento, né? Daquela dor, daquela sensação que ele tenha, enquanto doutrinador, dialogador, né? Que seria a expressão moderna mais correta para a gente utilizar, a gente está conversando. Aí vocês vão dizer, conversando com o médium, conversando com o Ivandro e não com o irmão? Sim, por que não? Porque é Ivandro que está dizendo que está com frio ou que está com calor, mas aquela impressão pode não ser a impressão de Ivandro. Pode ser daquele irmão que esteja próximo a ele. Mas essa conversa, ela tem que ser como? Ela tem que ser, mais uma vez, como o Nice disse, ela tem que ser amorosa, ela tem que ser acolhedora, ela tem que ser respeitosa. Quando a gente fala de ética também, a gente precisa pensar em nós enquanto médiuns. Então, aquele respeito ao trabalho que a gente sempre precisa buscar ter, né? Aí diz assim, tem gente... Aí vem aquela questão que está aqui no texto, né? Do dogma. Não pode comer carne. Espírita não pode comer carne. Onde é que está dito isso, que espírita não pode comer carne? Espírita não pode tomar cerveja. Onde é que está dito que espírita não pode tomar cerveja? Espera aí, Ivan. Mas eu tenho mediúnica amanhã. Eu vou pro bar encher a cara? Não. Eu tenho mediúnica amanhã. Eu vou comer uma feijoada de noite. Ou eu vou me entupir de churrasco. Não. Então, percebe onde é que está a questão? A gente preparar o nosso corpo. Por quê? Porque o Espiritismo proíbe? Não, porque faz mal para a gente. A gente está trabalhando com a nossa energia. Se a gente vai encher o organismo de carne, por exemplo, ou com aquela feijoada, que o processo digestório é lento, exige mais do nosso corpo, a gente pode passar mal na hora da mediúnica, vai ficar arrotando, pode ter vontade de vomitar, né? Vai passar mal, então não é adequado. E aí eu vou além. Aí eu enchi a cara, tomei todas, e aí na hora... Eu estou doutrinando lá a comunicação de Sônia, de um irmão cachaceiro. E aí, como eu digo para ele assim, meu irmão, você já desencarnou, você não está mais nesse plano, você não precisa mais de bebida. Aí ele vai dizer assim, quem é você para me dizer alguma coisa que você estava ontem lá no bar tomando todas? Eu estava lá com você. E ele vai dizer, porque ele estava com a gente. Então, tudo isso está dentro dos aspectos da moral, da ética. Né? Aí vem o lado religioso. Vou pegar o exemplo que Mari trouxe. Aí a gente sabe que dentro do processo mediúnico, a gente tem algumas coisas que a gente segue. Então, a gente faz primeiro a leitura do Evangelho, aí a gente faz aquela prece envolvendo todo mundo, né? A gente tem no final aquela água. A gente chama de ritual. Mas não é um ritual, porque o espiritismo não tem ritual. Outra coisa, a gente está no centro espírita. Aí chega um orixá para dar uma comunicação. Um caboclo, um preto velho, um herê. E aí a gente vai discriminar, a gente vai dizer, aqui não é seu lugar. Epa, não fale não, que aqui não é seu lugar. Vai, parta 1000. A gente não pode. Cadê o amor? Cadê a caridade? Cadê a amorosidade, o acolhimento? A gente orienta. Então, ele chegou, ele quer um charuto. A gente vai dizer, aqui não temos charuto. Aí a gente pode até dizer para ele, meu irmão, você não precisa de charuto ainda. Mas, você não precisa mais de charuto. Aí ele vai dizer, mas o charuto é o remédio que eu uso. Pronto.
a gente vai dizer, pronto, meu irmão, mas esse remédio o senhor usa lá no outro lugar que o senhor trabalha. Aqui não tem. Porque para ele, gente, o charuto que ele usa lá no candomblé, lá na Umbanda, pode ter o mesmo efeito do éter que a gente sente no cheiro quando tem a presença do nosso doutor Bezerra de Menezes. Das rosas. Das rosas, quando tem a presença de Meimei e outros tantos aí. Então, aquele charuto, aquele cheiro daquele charuto, pode ser o remédio para alguém. E aí a gente diz, aqui não é seu lugar, meu irmão. Vá embora. Então, na coifa, viu, Mari? A gente não tem isso. Eu já estou logo lhe dizendo, porque aí se você já, não gosto, não concordo, então nem vou participar. Não pode. Eu já estou dizendo, lá a gente acolhe, viu? Agora, por exemplo, se vem um orixá e ele quer dançar, aí a gente vai dizer, não, meu irmão, não precisa você dançar, não. Aqui não é o lugar. Aqui não tem necessidade. Mas dê o seu recado. A gente sabe que orixá não fala, né? O orixá só fala na Umbanda, no candomblé ele não fala. Então, olha como são coisas diferentes. E a gente precisa estudar. A gente precisa, inclusive, ir além da doutrina espírita para a gente entender aspectos que perpassam por outras religiões e que acabam, muitas vezes, impactando na nossa também. A ciência da materialização, que a gente já conversou tanto aqui, né? Eu já contei para vocês lá em Minas, que a gente vai lá no centro de Pedro Leopoldo e tem lá aquela rosa perfeita até hoje, que foi materializada. Muita coisa que tem, né, em relação à doutrina espírita, uma comunicação que venha, né, vamos lá, a gente está lá e de repente o irmão está mandando um recado para Dora. Dora já caiu, não está mais aqui. É assim, a internet dela cai toda hora. E aí chega, e aí na comunicação está dizendo, eu sou Dedé, eu vim aqui, eu estou com Didó, e estou com Voninha, e a gente está muito feliz aqui, mas está preocupada com o Tarcísio. Quem é Didó? Quem é Dedé? Quem é Voninha? Quem é Tarcísio? Vocês conhecem? Talvez Nice conheça alguns. Mas ninguém aqui conhece, tirando Nice. Isso é uma prova cabal de que ali tinha um irmão ligado à família de minha mãe e está mandando uma mensagem de conforto. Dessa mesma forma, Chico trabalhava, Chico Xavier, né? Com a diferença de que recebia os nomes, as pessoas ficavam lá no salão esperando a comunicação. A comunicação era feita diante do olhar das pessoas. E hoje a Federação Espírita não recomenda dessa forma. Recomenda que a mediúnica, nossa reunião de intercâmbio, ela seja um momento fechado, só para os trabalhadores. Por que a Federação recomenda isso? Porque ela pensa, e eu concordo com ela, que o Espiritismo é muito mais do que esse fenômeno da comunicação. Ele é uma oportunidade de reforma íntima, de nos entendermos, de nos melhorarmos, de aproveitarmos, inclusive, esse momento, e quem já teve outras experiências vai entender o que eu estou falando, para conversar com o irmão e, como Nice disse de novo, eu falando, e de se emocionar. Quantas vezes a gente atende o irmão e a gente se emociona com a mensagem que ele fala, que ele traz, né? A gente recebe aquele irmão assim, como a gente diz, trevoso, né? Cheio de ódio, de raiva, de mágoa, querendo fazer acontecer. E aí a gente começa e apela para aqui, apela para ali, vai. Quando pensa que não, o irmão aceitou, e aí a gente se emociona com aquilo, chega, me arrepio. E aí o irmão vai para outra esfera. Olha que coisa linda, esse acolhimento, essa oportunidade da gente aprender e de entender que ele está dando um ensinamento para a gente. Ele está dizendo assim, Ivandro, olha o que é que aconteceu comigo, não faça igual, não, porque pode acontecer o mesmo ou pior. E às vezes a gente não escuta esse recado, a gente não entende essa mensagem. Então, a mediúnica é isso, gente, é amor,
é acolhimento, é aprendizado, é uma escola muito importante para as nossas vidas, uma oportunidade, assim, que a gente tem sem comparação, eu vou dizer, e que a gente precisa estudar e estudar, para que a gente possa superar as nossas falhas, nos melhorarmos cada vez mais, porque eu sempre digo, somos imperfeitos. Mas, na falta de gente melhor, sobrou a gente para a espiritualidade, então vamos fazer nossa parte, né? Vamos ajudar os irmãos, mesmo a gente sendo tortinho, a gente sendo meio, né? Vamos ajudar, ali do jeito da gente, mancando, cambaleando, com dor aqui, com dor ali, a gente vai fazer um pouquinho e vai ajudar os nossos irmãos. Alguém quer fazer mais alguma consideração? São 8h30, para a gente fazer o nosso encerramento. Podem falar. Considerações finais, digamos assim. Olha, Dora voltou, nem ouviu eu falar das irmãs. Joca, Sônia, Antônio, ninguém tem nenhuma consideração a fazer? Possamos nos melhorar, Né? porque diante do que está acontecendo, nós somos um sopro, uma vela que hoje está acesa e amanhã não está, né? Então, que a gente possa ser pontes, ponte entre encarnados e ponte entre encarnados e desencarnados, e que a gente possa ser ponte entre nós mesmos, em primeiro lugar, né? Que não é fácil, verdade verdadeira. Mas, como tem no próprio Evangelho, né? Tudo começa com a boa vontade. Então, se tivermos a boa vontade de enxergar o que de melhor nós tivermos, para que a gente possa colher o que de melhor a gente possa se oferecer para a gente em primeiro lugar. Quando nós formos, tudo poderá ser um pouco mais fácil, né? Assim a gente espera, né? Que a gente não chegue lá dando trabalho. Mais alguém? Todo mundo tímido? Ai, ai. Começar a fazer sorteio de quem vai falar. Fazer igual meus alunos do 6º ano. Vou sortear quem vai falar. Vou sortear as vítimas. Ops, as vítimas não, os alunos. Oxente, professor, é. Então, vamos encerrar, né? Vamos encerrar, que já é 8h33, agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade de reflexão, fechando essa segunda parte, né, do nosso estudo, e no próximo mês a gente vai começar a terceira parte. Ah, Gosto, você não está participando do estudo, não, fique quieto, que será a missão social dos médios. Então, eu vou passar para a Mari o PDF, tá certo? Olha, minha amiga! Deus abençoe, Deus abençoe. E que a gente possa, né, ser intuído, que a gente possa sentir a espiritualidade em nossas vidas, né, e que a gente possa se preparar para esse nosso encontro no domingo. Quem não estiver, é só avisar, viu, gente? Mas não é para avisar no domingo, não, tá? Quem não estiver e puder avisar antes, a gente agradece para que a gente possa, né, não está tendo dificuldade, inclusive, porque nós, enquanto médios, nessa responsabilidade do nosso papel, precisamos ter em mente as dificuldades para não sofrermos as consequências da presença deles junto a nós, porque
a gente diz que eles estão agora, a partir dessa reunião, né, desse estudo, mais do que nunca ligados a nós. Então, Mari, por exemplo, já não vai poder estar conosco no domingo, então já é de comunicado, isso, ela já nos informou. Ô, Ivandro, eu tenho, como eu te falei, eu tenho um compromisso no final de semana, mas eu dependo de uma carona para ir. Caso eu não vá, porque eu estou em São Francisco, aí eu tenho que ir para Salvador e para Santo Antônio de Jesus. Se não conseguir essa carona, eu vou ficar por aqui, viu? Certo. Mas se eu ficando por aqui, eu apareço. Tá, mas já tem essa possibilidade, então a gente já sabe. É sempre segundo domingo ou terceiro? Não, é o terceiro domingo. A gente está fazendo o estudo na segunda quarta, porque a gente teve uma quarta a menos, né? Mas é o terceiro domingo que é a nossa atividade. Normalmente é terceira quarta, terceiro domingo. Sempre eu vou tentar anteceder. Viu? Me organizar, cara. Tá certo. Então, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja. Vamos encerrar com a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando é que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite. Obrigado. Até domingo, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite, Tonho. Dá um cheiro em minha amiga aí.